Graça e paz, irmãos, Igreja Presbiteriana de Fontinha, Estrada da Fontinha, número 220, Bento Ribeiro, Reverendo Carlos Lima, pastor efetivo da igreja. Nesta quinta-feira, nós estamos entrando na sua casa, no seu lar, pedindo licença em nome do Senhor Jesus, para trazer esse estudo sobre o breve catecismo na pergunta 9 e 10, e também nesta reunião de oração para que o povo de Deus possa ser edificado. Desde já também nós convidamos você para o culto de domingo, que também será postado pelas nossas redes sociais. Vídeo este que sairá a partir das 8 horas da manhã do domingo. Então fique conosco, vamos pedir orientação de Deus, vamos orar neste momento. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor Deus, suplicando, Pai, pela Tua igreja, a Igreja da Fontinha, por aqueles que também ouvem esta mensagem gravada, Senhor Deus, que ela possa trazer edificação em todos os lares, em todas as famílias, mas também individualmente, Pai, penetrando como espada de dois gumes, porque assim a Tua palavra o faz, ela penetra em nosso coração, em nossa alma. Seja com aquele que está triste, cabisbaixo, aquele que está sem esperança, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja, Pai, neste momento trazendo conforto, consolação, ensino para os nossos corações. Assim entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, irmão, amém, irmã. Nós estamos estudando o breve catecismo de Westminster. Estamos nas perguntas 9 e 10, e elas nos falam sobre a obra da criação. Lembrando que este estudo ele está baseado em um grande estudo do reverendo Eberlen César, o qual nós estamos adaptando para a realidade da nossa igreja. O catecismo de Westminster, nas perguntas 9 e 10, ele começa assim: qual é a obra da criação? E a resposta é: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Pergunta número 10. Como criou Deus o homem? Resposta: Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Assim, então, as duas perguntas elas se interligam, porque ela fala da criação geral, da grande obra da criação, mas depois ela fala da pérola, da obra máxima da criação, que é o ser humano. Então, são perguntas que se complementam, por isso vamos estudá-las em conjunto, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa que nos vem à mente, base bíblica para tal afirmação. Nós poderíamos dizer, irmãos, que nós temos base bíblica para esta doutrina, a doutrina de que Deus criou todas as coisas, a criação do universo e do homem. E nós selecionamos algumas. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. Os céus, por sua palavra, se fizeram. Salmo 33, verso 6. O Senhor fez a terra, estabeleceu o mundo por sua sabedoria. Ele é o Criador de todas as coisas. Jeremias 10, 12 e 16. Deus fez o mundo e tudo o que nele existe. Atos 17, 24. Aquele que vive pelos séculos dos séculos criou o céu, a terra, o mar e tudo
quanto neles existe. Apocalipse 10:6. Criou Deus o homem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher. Gênesis 1:27. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Deus criou o homem sobre a terra. Deuteronômio 4:32. Salmo 100, verso 3. O Senhor é Deus, Ele quem nos fez, e dele somos obras da sua mão. E aí por diante, irmãos, poderíamos citar diversos outros versículos que falam sobre isso. Os céus proclamam a glória de Deus, os firmamentos anunciam a obra da sua mão. E outros versículos mais que falam desse Deus que é Deus Criador. Então, você tem uma extensa literatura bíblica que fala dessa criação. Como Deus criou, quanto Deus criou, qual é o propósito dessa criação. Está tudo dentro da palavra de Deus. Mas espera um instantinho aí. Esta criação, no nosso inconsciente e também naquela visão econômica que foi nos passado, nos diz que é da economia do Deus Pai salvar. Mas nós entendemos que a obra criadora é do Deus Trino. Em outras palavras, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo tiveram participação na obra da criação. Observe os versículos que nós separamos aí para você. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. Jó 33, versos 4 e 6. Ainda, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, de 29 a 30. E ainda no Novo Testamento, Colossenses 1,16, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E se você for lá nos versos próximos a esse verso 16, você vai ver um contexto todo falando da pessoa de Cristo, do poder dele como Deus, Criador de todas as coisas, que certamente amparam esta visão de Cristo, dessa deidade, de participar dessa trindade que cria a obra da criação, que fez o milagre de criar todas as coisas do nada. Mas observe ainda, a criação do universo, quando Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 nos fala sobre essa criação, ele nos fala sobre dois mundos. A primeira coisa que nós podemos observar é que existe um mundo espiritual e um mundo físico. Mas lá na frente nós vemos em Colossenses 1,16, refere-se a todas as coisas nos céus e nas terras. Falam de coisas visíveis e as invisíveis. Ora, nós vemos esses dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual.
dentro do mundo físico há coisas enormes, como o sol, lua, estrelas, as nuvens, mas existem também os seres microscópicos, o grão de areia, que muitas vezes é pequeníssimo, e que a olho nu, às vezes somente com um aparelho. Mas esse mundo físico foi criado por Deus. Mas ainda, como está em Salmo 148, nós vemos anjos, legiões celestes, um mundo espiritual. Todas essas coisas espirituais foram criadas por Deus e nós temos que nos atentar, que fazem parte desta criação. O segundo aspecto relevante é o seguinte, que a maneira como Deus nos criou. Deus fez todas as coisas do nada. Nós já vimos na aula passada do ex nihilo, do nada. Ou seja, em Gênesis 1:1 está que esse nada, ou está posto que esse nada é uma criação da matéria-prima, da matéria bruta, da matéria que não é pré-existente. E lá em Gênesis 1:2 nos fala que a terra era sem forma, era vazia. Então, Deus fez todas as coisas do nada, da matéria que não era pré-existente. Deus criou a matéria. É muito interessante nós observarmos isso, porque a partir daí, toda a criação humana, toda a criação do artífice, daquele que mexe com escultura, daquele que mexe com madeira, dos pedreiros, eles podem fazer até obras de engenharia, de arte, da pintura, mas só com matérias que já existem, porque só Deus fez do nada alguma coisa, a sua obra da criação, e a sua obra foi muito boa. Outro aspecto, e o terceiro aspecto interessante, é que o Senhor fez todas essas coisas em 6 dias, e essas coisas foram muito boas. Há uma grande discordância e teorias a respeito do que fala Gênesis 1 e 2, face a esse período de dias. O que significa dias? Seria um período literal de 24 horas? Ou esse período seria um tempo geológico com uma era, enfim. Existem teorias mirabolantes, irmãos, e eu não gostaria de entrar nessas teorias porque elas são especulações. Mas 5 coisas eu gostaria de apontar para você nesta noite sobre essa criação, sobre o que narra Gênesis 1 e 2. A primeira coisa é que Deus criou todas as coisas, irmãos. Isto tem que estar no nosso coração. Se Deus criou todas as coisas, o homem não pode ter evoluído de primatas, de macacos. Não houve essa evolução. Deus do nada fez todas as coisas. É o que também nós dizemos em segundo lugar. Deus criou todas as coisas. Em segundo lugar, Deus criou essas coisas do ex nihilo, do nada. Deus do nada, ele fez essas coisas, e essas coisas fez em 6 dias, ou em períodos de tempo. Deus criou, e isso é muito bom, porque tem o selo de qualidade, ou da qualidade divina. E especulações sobre isso, que seria conto da carochinha, que nós acreditamos em historinhas, irmãos. Qualquer outra teoria, como, por exemplo, que houve uma evolução, porque também é uma teoria, não dá para se estar no mesmo pé da teoria do criacionismo. Mas nós, pela fé
e baseados na palavra de Deus, cremos nisto. Cremos também que esses 6 dias foram seguidos por um dia de descanso. E eles revelam, entre outras coisas, que Deus é metódico, tem método. Ele ordena as coisas, ordena o trabalho, mas também ordena o descanso, ordena a sua criação, ordena para que todas as coisas se estabeleçam de forma a que possa, dentro desse sistema de coisas, as coisas fluírem de acordo com os seus planos. E em quinto lugar, tudo que Deus faz tem um propósito. E o propósito primário da criação é proclamar a glória de Deus. Salmo 8 nos diz isso, que a criança ainda, que mama, ela louva o Senhor, a criança de peito, no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e é isso aí. A criação tem sentido e propósito, porque ela quer proclamar a glória de Deus, porque Deus assim estabeleceu tudo para a sua glória, para a sua honra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, e é nisso que eu gostaria que você fixasse a sua atenção. Mas ainda, como grande finale, e está na pergunta número 10, a criação do homem, como aquela cereja que é colocada no bolo, como enfeite. Deus fez toda a criação e criou o homem. Note o detalhe, a sua imagem e semelhança. O homem e mulher os criou. Isso implica o seguinte, que o homem e a mulher foram criados com qualidades espirituais. E o breve catecismo nos fala com conhecimento, com retidão e com santidade. Então, neste sentido estrito, o homem perdeu essas qualidades com a queda, com o pecado. E esses versículos apontam para esta queda, para este pecado, aquilo que era a imagem de Deus, que prefigurava aquele Deus racional, com conhecimento, aquele Deus reto, aquele Deus santo, separado para a glória, que também comunica esses mesmos atributos ao homem. Isso se perdeu, se desvaneceu na figura do homem. Então, agora o homem simplesmente é um reflexo, é uma caricatura daquele quadro espiritual que Deus pintou lá no passado. O homem, também dentro desta visão, é um ser racional. O homem por quê? Porque ele tem conhecimento, é um ser espiritual, porque foi chamado a conhecer a Deus, e é um ser moral, porque tem conhecimento do bem e do mal. Foi dado ao homem domínio sobre as demais criaturas. E nesse sentido também, o homem perde aquela imagem inicial traçada, planejada por Deus face ao pecado, porque o homem, que é um ser racional, ele usa a irracionalidade para tratar das coisas da vida, para tratar dos seus negócios, para tratar com o seu próximo. Espiritualmente ele está alijado, longe de Deus, longe daquilo que Deus planejou para ele. O pecado faz separação entre ele e Deus. E ainda, irmãos, moralmente o homem está decaído. O homem sem Deus está longe desses propósitos. E por isso então Deus fez a diferença, estreitou as distâncias, dando Cristo Jesus para morrer lá na cruz do Calvário. E agora o homem então tem ocasião para a correção da sua vida através da morte de Cristo, que o sustenta
e o retira dessa situação e o leva à restauração dessa antiga imagem que se desvaneceu, mas que agora, pelo sangue de Jesus Cristo, ela é pintada novamente. Que coisa bela, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, que recria a possibilidade de restauração da vida do homem para a glória de Deus. Glórias a Deus, aleluia, por causa disso. Amado irmão, então nós terminamos aqui a nossa fala, mas nós gostaríamos que você desse uma lida naquilo que nós passamos para você, lesse também os versículos bíblicos e você buscasse 3 passagens bíblicas que falem sobre essa criação. Passagem tal fala sobre a criação desta maneira, passagem tal desta e a outra passagem desta. Escreva, com as suas palavras, escreva como elas fazem alusão à criação, à obra da criação. Nós falamos também sobre a criação, mas do Deus Trino, e não somente do Deus Pai. Gostaríamos que você falasse com as suas próprias palavras. O que isso significa? Que aquilo ali que nós falamos tem a ver com a criação bíblica, né? Do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, ou seja, desse Deus Trino. Pergunte, pesquise, escreva no papel e depois nós vamos conversar sobre esse assunto, tá bom? Então, no estudo nós vamos ficar por aqui e vamos passar lá para a nossa oração, para aquele momento da oração em que nós buscamos a presença do Senhor de maneira mais firme nesta oração que fazemos. Irmãos, nós queremos entregar a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil nas mãos do Senhor, os seus sínodos, os seus presbitérios, as suas igrejas, as suas autarquias, as organizações e fundações a elas, a IPB, que são alinhadas, todos os pastores, presbíteros, diáconos, membros, aqueles que são missionários, estão no campo. Eu quero recordar uma notícia que eu tive de um missionário que está no campo, mas face essa dificuldade financeira que as igrejas estão passando, face também a pandemia, esse missionário e sua esposa estão passando lá dificuldades financeiras. Então vamos clamar ao Senhor que abra a porta financeira para os seus missionários, para aqueles que realmente pregam este evangelho e vivem deste evangelho. Vamos orar pela nossa igreja local, pelo conselho da igreja da Fontinha, pela sua junta diaconal, pelas sociedades internas, pelas famílias, né? Pelo nosso coral, pelos membros da igreja. Enfim, vamos orar por toda a igreja e orar por aqueles membros que necessitam da oração, né? Nossa irmã Dalva Rocha, nossa irmã Elzinha, nossa irmã Neucina, nossa irmã Carli, Maura, Mércia, Marúcia, e pedir uma oração especial, um clamor especial pela vida da Maria, irmãos, que está internada, está fazendo vários exames, e a última notícia que tivemos é que ela testou positivo para o Covid e precisa então das nossas orações, né? Ela havia várias dúvidas a esse respeito e estão ainda com dúvidas porque ela não dava ainda sinais gerais sobre o Covid, mas os seus sintomas eram
bem fracos, né? Mas nossa irmã agora precisa, mais do que nunca, da nossa oração. Com dúvidas, sem dúvidas, vamos continuar orando por ela e pela sua família, né? Pelo Marquinho, pela Pamela, pela família que ali apoia a nossa irmã, para que nesse momento de luta possa estar com ela. Pedir oração também pela nossa irmã Vilma, lá que cuida lá da nossa irmã Elzinha, nora da Elzinha. A Vilma está com a luta na familiar. Que o Senhor seja com a Vilma, o Senhor abençoe a nossa irmã, esteja com ela. Vamos clamar por ela também, irmãos, para que o Senhor abençoe nesse problema que ela está passando. Vamos orar, irmãos, também pelo presbítero Aurélio, pela Patrícia, pelo Davi, pela Helena, pela Deise Furtado, né, justamente com a sua família, a Helena com a sua família, o Aurélio e família também, a nossa irmã Glorinha, né, a nossa irmã Sônia Abreu e as meninas, né, que ela sempre pede oração, mais o seu filho, mais a parentela, a sua nora, seus netos, enfim, né, entregar todos nas suas mãos, e várias pessoas que sempre estão pedindo oração, porque são pessoas que pedem amigos, né, nos vários círculos de orações, e a Sônia Abreu nos pede oração sempre lá do círculo das Déboras, das outras irmãs, das que a Maria Helena também nos traz. Então nós estamos clamando por esse círculo, por essas irmãs, por essas pessoas que estão, às vezes, enlutadas, enfermas, pedir pelo pessoal que trabalha com a saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham nos hospitais, enfim, irmãos, essas pessoas que precisam da intervenção do Senhor. Pedir pelo Carlos e seu filho Sérgio, pela sua família, para que o Senhor o abençoe, nossa irmã Sandra Patitucci, seu irmão Salvador, que está enfermo, precisa também da intervenção do Senhor, para que haja tratamento, haja tranquilidade naquela família. Nós oramos, enfim, irmãos, entregando toda a nossa igreja nas mãos do Senhor, todos os membros nas mãos do Senhor, todos os pedidos que nos vêm, que somos levantados para a grande família Fontinha, até por aqueles pedidos que não foram feitos, mas que são importantes, para que o Senhor abençoe a nossa igreja, fortaleça a nossa igreja, dê forças a nós nas nossas questões, nessa questão do IPTU, da justiça, para que o Senhor nos abençoe, nos guarda, nos proteja, nos dê alegria de continuar, de seguir em frente fazendo a vontade do Senhor. Vamos orar agora, irmãos, entregando todas as coisas nas mãos do Senhor. Senhor, Tu és o Senhor de todas as coisas, das grandes, das pequenas. Tu és o Senhor da nossa vida, da nossa história. E nós agora, Senhor Deus, buscamos a presença do Senhor em espírito e em verdade. Colocamos diante do Senhor a nossa questão. Colocamos diante do Senhor aquilo que nos aflige. Pedimos misericórdia, Senhor. Misericórdia, Pai, pela nossa vida, pela nossa casa. Misericórdia por aqueles que estão enfermos, Pai. Misericórdia, Senhor Deus, pelas nossas famílias. Misericórdia por aqueles que trabalham com esse coronavírus próximo, Senhor. Aqueles que trabalham no hospital, aqueles que têm que sair todo dia da sua casa, aqueles que, Pai, que têm que ter algum contato externo, Pai. Misericórdia, Senhor. Nos livra deste mal, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja, da igreja da Fontinha. Dá forças aos Teus servos e servas, Pai. Seja com aquele, Senhor Deus, que passa problemas no lar, na família, Senhor Deus, com os filhos, com os esposos e esposas, Pai.
com problemas, Senhor Deus, de ordem financeira, Senhor, com as agonias e cansaços da vida, Pai, com os problemas que são até agravados com esse isolamento social, Pai, tenha misericórdia da tua igreja, Senhor Deus. Nós levantamos esse clamor, Senhor Deus, porque sabemos que muitas pessoas que nos pedem oração, elas só contam com a intervenção do Senhor. E por isso, então, Senhor Deus, diante do Senhor agora, nós dobramos o nosso joelho e colocamos toda esta nossa ansiedade, todos esses problemas e os problemas daqueles que se achegam ao Senhor. Age conforme a tua vontade, Pai. Que a tua mão de poder esteja em nossas vidas. Nós assim oramos em o nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Receber a bênção do Senhor, irmão, irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Irmão, que a graça do Senhor esteja na sua vida, na sua casa, que você tenha uma boa noite e que você receba essas bênçãos do Senhor na sua caminhada, que você abandone a ansiedade, a aflição e confie no Senhor que tem tomado conta de você. Até domingo, se assim Deus permitir, uma boa noite na paz do Senhor. Amém.